Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 12.923 dólares. E hoje meu objetivo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento de todos os tempos gráficos. Eu vou começar aqui no 4 horas para te mostrar onde que eu acho que a gente pode ter oportunidades de acumulação de longo prazo. E vou chegar até tempos gráficos menores para te mostrar um padrão gráfico que eu estou enxergando nesse momento. E é um padrão muito bom, né? É um triângulo que mostra para a gente possíveis oportunidades tanto para operações compradoras quanto para operações vendedoras no Bitcoin. Então hoje eu também vou te mostrar um pouquinho da psicologia por trás dos padrões gráficos e por que eles normalmente funcionam. Porque operando esses padrões, vocês têm uma boa relação risco-retorno e uma boa probabilidade de sucesso. Além dessa análise técnica, eu também quero fazer uma análise de sentimento completa, tá bom? Vou falar um pouco do Tensor Charts, quero mostrar para vocês onde as instituições estão se posicionando e também abordar alguns indicadores de sentimento. Alguns mais de posição, né, como o Crypto Fear and Greed Index, e outros mais do Price Action. Vamos tentar entender o que as sardinhas e o que as instituições estão fazendo neste momento. Então vamos lá. Quero começar aqui no 4 horas da Binance Futures para te mostrar que, mesmo após essa nossa consolidação que a gente teve aí nos últimos 2 dias, nessa região próxima aos 3 mil dólares, a gente continua muito distante de qualquer indicador que dá suporte para a gente, né? O preço continua muito esticado. Então, sem dúvidas, caras, para mim, a grande oportunidade que a gente pode ter no Bitcoin é traçando Fibonacci, ou desse fundinho aqui, ou do fundo lá embaixo, tá? Eu vejo uma confluência muito interessante dessa região próxima aos 12 mil dólares. Essa região dos 12 mil dólares, além de ser regiões importantes aqui desses dois Fibonacci que eu tracei, é uma região onde a gente começa a ter muito suporte no VPVR, ou seja, tem muitas pessoas que acabaram ficando presas nessa região e se o preço voltar aqui, ele provavelmente vai ter muita dificuldade para conseguir ultrapassar tudo. Então, teste nos 12 mil dólares, para mim, seria uma boa oportunidade para a gente fazer swing trade, correto? Falando um pouco de posicionamento, eu ainda acho que a gente está numa situação um pouco arriscada. Vocês sabem a situação do S&P e nesse momento a gente também começa a ver muitos indicadores de sentimento se esticando. A gente vê, por exemplo, o Crypto Fear and Greed já indo para ganância, né? Então o ideal é que a gente vá nesses 12 mil dólares e esses indicadores aqui mostrem um medo entrando no mercado. Se chegar lá e a gente continuar em ganância, é algo que a gente pode pesar contra um possível swing trade. Mas nesse momento aqui no 4 horas, para mim é muito claro essa zona de suporte nos 12 mil dólares e essa é uma zona onde sim eu estou de olho para fazer acumulações, pensando aí em ficar comprado semanas, quem sabe até meses. Beleza? Eu acho que se voltar lá a gente pode ter uma boa oportunidade. Porém, tá longe, né? Tá distante ainda, faltam 900 dólares para essa região. Então o que a gente pode fazer nesse período? A gente pode operar tempos gráficos menores. Eu acho que 1 hora está dando aqui uma situação muito interessante para a gente. A gente tem um triângulo simétrico aqui no 1 hora. E lembrem-se, é um triângulo simétrico depois de uma tendência de alta. Ou seja, ele tem uma ligeira maior probabilidade de acabar rompendo para cima aqui e continuar essa tendência de alta. Porém, a gente sabe que esse triângulo também pode romper para baixo, né? E eu vejo aqui que o VPVR está dando 2 oportunidades muito claras para a gente. A gente tem um range muito importante aqui entre essa região aqui próxima dos 13 mil dólares, uma resistência importante, e essa região aqui dos 12.700, né? 12.700 que a gente já testou desde o último vídeo várias vezes, né? Tentamos fechar candles abaixo dos 12.700, não conseguimos, muito menos na região de suporte nos 12.650, tá? Nesse momento, eu já enxergo como principal suporte os 12.700. Se perder essa região, a gente pode ter problemas, assim como se recuperar os 13 mil dólares, eu vejo que o Bitcoin pode ganhar força e ter mais uma pernada de alta. Mas vamos lá, quais são as 2 possibilidades aqui então? O Bitcoin demonstrar essa força e a gente ter uma boa relação risco-retorno para operar esse triângulo para cima, assim como se ele demonstrar fraqueza e romper para baixo aqui, a gente também pode ter uma boa operação apostando na queda. E por que isso acontece, caras? Tem muito a ver com suporte e resistência e o que eu sempre falo com vocês. A demanda, a oferta proveniente das pessoas que acabam ficando presas em posições que elas acabaram se equivocando. Então pensa comigo, a gente tem muita gente entre essa região dos 13 mil dólares e os 12.700. Se o preço romper para um desses dois lados,
grande parte dessas pessoas vão acabar ficando presas, né? Então, se o preço volta aqui, por exemplo, se rompe para cima, volta nessa região, todas essas pessoas que acabaram ficando presas quando o preço rompeu para cima, elas vão criar uma demanda muito grande que provavelmente dá suporte para o preço continuar subindo. Então a gente sempre procura esses padrões gráficos, não só porque eles operacionalmente mostram muito claramente as possíveis oportunidades, mas é porque eles fazem muito sentido na própria psicologia das pessoas. Então se rompe aqui para cima, o preço volta para retestar, a gente sabe que existe uma demanda de pessoas presas nessa região, que você tem uma boa oportunidade para apostar na alta e o preço continuar subindo. Assim como se romper para baixo, a gente tem uma grande oferta de pessoas que acabam ficando presas aqui, e se o preço volta aqui para tentar subir, ele acaba não conseguindo, porque essas pessoas que ficaram presas acabam tentando vender e criam essa oferta que não deixa o preço passar, tá bom? Então, muito claro aqui para mim essa situação, eu vejo essas duas oportunidades pra gente. Se o preço romper com força os 13 mil dólares, você pode sim operar um rompimento. Tem lá nas estratégias de criptomercado como a gente opera rompimento, para quem não sabe ainda. E se romper os 12.700, a gente também tem essa oportunidade. Beleza? Eu vejo que nesse momento também, vou até chegar no 15 minutos aqui, para mostrar para vocês que eu acho que a gente está num momento muito importante. A gente teve alguns volumes fortes agora nessa queda aqui, desde essa região dos 12.960, e eu posso até traçar outra linha de tendência aqui, vocês conseguem enxergar. Eu vejo que o Bitcoin está indo testar justamente esta outra linha de tendência em um tempo gráfico menor que a gente traçou. Se o preço consegue vir aqui, romper esses grandes volumes de pessoas que tentaram shortar aqui e consegue ficar acima, caras, já é um sinal de força muito grande, tá bom? Então aqui eu vejo uma confluência muito clara de resistência nessa região um pouquinho acima dos 13 mil dólares, tá bom? Se o preço demonstrar força e ficar acima, eu acho que a gente vai ter uma boa oportunidade para operar esse triângulo simétrico a favor da tendência de alta, correto? Além da análise técnica, eu também quero ver um pouco da onde as instituições estão posicionadas, né? Então vamos dar uma olhada. Caras, eu vejo claramente aqui que essa região dos 13 mil e poucos é uma região importante, tá bom? Vocês conseguem ver essas ordens aqui? Então eu realmente acho que é a região onde os ursos não podem perder. Se perder, eles podem ter problemas aí para realmente ganhar o controle do mercado, né? Eles já perderam esse controle e se eles perderem os 13 mil dólares, o preço tende a continuar nessa alta, tá bom? Então eu ficaria muito de olho nessa região aí, próxima aos 13 mil e pouco e tal. Se o preço rompe aqui e forma um novo range, é um sinal que a gente deve continuar subindo, tá bom? Nesse momento, o que a gente vê aqui no book? A gente vê claramente uma predominância compradora no book em quase todos os pontos. Só a única predominância de venda que a gente tem é no 1%. Ou seja, realmente, essa região agora que a gente está brigando, próximo aos 13 mil dólares, é uma região que os ursos estão tentando fazer o mercado não recuperar. Se a gente recuperar, é uma demonstração de força e eu estarei de olho para esse rompimento aqui dos 13 mil dólares com um reteste e a gente tendo o quê? Um novo range. A gente tendo aqui as instituições tentando comprar no 1%. Se isso acontecer, caras, é só mais uma confirmação, né? Além da análise técnica, é um indicador de análise de sentimento que pode te ajudar. Então, 1% parece que os ursos estão tentando fazer o mercado cair e eles não podem perder esses 13 mil dólares justamente por isso, beleza? Além do 1%, a gente vê o quê? Uma clara dominância dos bulls, né? Dos touros querendo comprar. Então a gente vê realmente que tem um suporte muito forte abaixo e se a gente romper para baixo, a gente vai ter que ficar de olho se esse suporte vai dar uma fraquejada, né? Porque do jeito que tá aqui, tá difícil de romper para baixo. Mas sem dúvidas, cara, se romper os 12.700, eu acho que a gente pode ir lá visitar os 12 mil dólares e a gente pode ter sim essa operação para baixo também, beleza? Continuando aqui e falando de outros indicadores de sentimento, né? Vamos agora tentar entender o que o mercado está fazendo com as posições e o que as sardinhas também estão fazendo. Vamos lá. O primeiro indicador que eu quero mostrar para vocês é o CVD das sardinhas, né? O cumulativo volume delta, que mostra para mim as ordens de compra ou venda a mercado. Mostra o delta, né? Se tem mais pessoas comprando a mercado ou vendendo. No meu caso aqui eu segreguei entre 0 e 1K, ou seja, só ordens pequenas, só ordens de sardinhas. O que a gente pode ver nesse indicador? A gente pode ver que ele continua extremamente esticado, tá? A gente está quase na máxima histórica aqui deste indicador. Um detalhe um pouco positivo é que nas últimas horas a gente teve uma quedinha aqui, tanto desse indicador
quanto o long short rate que eu vou falar logo em seguida. Porém, esse indicador continua me deixando um pouco preocupado porque ele está bem próximo da máxima histórica, tá? A máxima de todos os tempos que esse indicador já ficou foi aqui quando a gente estava testando de novo aqui essa região dos 13.200, tá bom? Então é um indicador que me deixa um pouco preocupado no longo prazo, mas eu vejo que se a gente continuar subindo aqui e esse indicador continuar caindo, é um ótimo sinal que a gente pode pegar o nosso rompimento do triângulo para cima, correto? O outro indicador que eu quero te mostrar é o long short ratio. O long short ratio que mostra pra gente a proporção entre longos e shorts no mercado, não somente das sardinhas. E nesse momento a gente está com um long short ratio aqui em 1.33. 1.33 que, apesar de a gente estar caindo nas últimas horas, chegou a 1.5 quando a gente estava testando esses 13.200, ou seja, realmente estava difícil a gente romper nessa região, precisava do quê? De mais sardinhas venderem e mais pessoas desistirem das operações de long. Bastante desistiu, mas a gente continua com 1.30 e poucos aqui. Então, caras, são indicadores que no longo prazo me deixam um pouco preocupado, mas que no curto prazo e nesse último dia me mostram que tem sardinhas desistindo dos longs, tá diminuindo. Então, se a gente tivesse um rompimento para cima e esses dois indicadores continuarem caindo, é um ótimo sinal. É mais um sinal que confirma o rompimento, possível rompimento para cima, correto? E se romper para baixo? Se romper para baixo e isso aqui subir, é outro sinal que confirma o rompimento para baixo. Beleza, caras? Então, vocês estão percebendo que tipicamente o que a gente faz é, na análise técnica, encontrar as possíveis oportunidades e onde a gente tem uma boa relação risco-retorno, seja pela psicologia ou seja pelo operacional, e a gente tenta confirmar essas operações com a análise de sentimento. A análise de sentimento junto com a análise técnica aumenta e muito as probabilidades de sucesso. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Para dar uma resumida, eu acho que para o longo prazo, a gente ainda tem que ficar mais de olho lá para os 12 mil dólares como possível ponto de acumulação, mas no curto prazo, eu estou muito de olho para ver como o preço vai se comportar nesse ponto de controle aqui próximo aos 13 mil dólares. Se a gente rompe essa região dos 13 mil e pouco para cima, eu acho que a gente tem uma boa operação de long, né? E aí você tem que deixar o seu stop no operacional de um triângulo simétrico, onde é esse stop no fundinho aqui ou no topinho, correto? Onde o preço romper, a gente precisa deixar esse stop, porque a gente sabe que no 4 horas o preço está um pouco esticado, então você não quer comprar aqui nos 13 mil dólares e o preço, ir lá para os 12. Então, outro motivo muito bom, né, da gente ter na análise técnica o encontro dessas oportunidades é que a gente também sabe sem muita dúvida onde a gente tem que deixar o nosso stop e por causa disso a gente tem boas relações risco-retorno, tá bom? Então realmente, caras, ficaria de olho para esses dois possíveis rompimentos que a gente pode ter aqui. As próximas horas são extremamente importantes e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.